é bobagem, que não existe isso, que para que circuncidar? E Moisés tenta explicar, mas ela não entende. Por quê? Porque ela faz parte de um povo pagão. Isso chama condescendência. Sabe como é que acaba essa história? A Bíblia fala que o anjo do Senhor deu uma gravata em Moisés e ia matar Moisés, porque Moisés não estava obedecendo. Zípora vê aquilo, fica muito assustada. Então ela agora pega uma pedra e corta o prepúcio do menino com uma pedra. O menino tinha 8 anos de idade. Ela pega a pedra e o prepúcio, joga no peito de Moisés e fala assim: você é um esposo sanguinário. E acaba aí a história. Não era para ela fazer isso. Quem era para fazer isso era Moisés. Mas por conta dela não entender, chegou nesse nível que chegou. Moisés, a Bíblia diz que o anjo do Senhor ia matar Moisés. Estou contando toda essa história para você entender o perigo da condescendência, que para mim é a estratégia de Satanás aqui. Misturar o povo que tem os seus dias contados sobre a terra com o povo que era ativista e não tinha os dias contados sobre a terra. Deu para entender? Faz sentido para você ou não? Faz, não faz? Aleluia. Bom, no versículo 9 começa agora a contar a história de Noé. Por quê? Porque de todos os homens, o único que foi achado justo e íntegro foi Moisés. Eita, foi Noé, perdão. Não foi Moisés, foi Noé. A Bíblia fala que os outros homens se corromperam. Agora, nós temos uma lista no capítulo 5 aqui de homens que tiveram os dias contados sobre a terra. E agora nós temos apenas um que sobrou, que é Noé. E os outros? Se corromperam com as filhas dos homens. É aí que eu entendo que esses filhos de Deus são esses, porque tem uma lista de homens aqui sérios. Se corromperam. De que jeito que se corromperam? Pela filha dos homens que eram bonitas. Também foram morrendo, né? Porque os anos foram passando. Nós começamos a lista aqui com Adão com 930 anos, né? Ele morreu. E Noé foi um homem que foi educado por Lameque, seu pai, com base na palavra de Deus. Noé ensinou os seus filhos a caminhar com base na palavra de Deus. Esses outros homens da época de Noé também vieram dessa descendência aqui, mas acabaram se misturando com essa outra descendência e foram se perdendo. É isso que se chama condescendência, que nós damos o nome de condescendência. No versículo 9, então, começa a história de Noé. E a Bíblia começa dando duas características ou dois adjetivos para Noé. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Apesar de aparecer a história de Noé aqui em 3 ou 4 capítulos, Noé é citado na Bíblia 50 vezes em 9 livros diferentes. 50 vezes em 9 livros diferentes. Porque ele era um homem diferente da sua época. A Bíblia fala que ele era justo e íntegro e por último andava com Deus. Você sabe, justo e íntegro são dois adjetivos, duas características diferentes uma da outra. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado algo. Mais para frente. Justo descreve Noé diante de Deus. Você só tem relacionamento com Deus se você for justo. Mais uma vez, nós já falamos, mas homem nenhum é justo. Os homens são justificados pelo Senhor. Amém? Então, Noé é considerado justo. E justo descreve Noé diante de Deus. Já íntegro é uma característica que descreve Noé diante dos homens.
A Bíblia fala também sobre Samuel, que Samuel crescia diante de Deus e em estatura diante dos homens. Nós precisamos ter esses dois crescimentos, diante de Deus e diante dos homens. Noé era justo, que é uma característica que descreve Noé diante de Deus, e Noé era íntegro, que é uma característica que descreve Noé diante dos homens. A Bíblia fala justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Essa é uma outra marca de Noé. Noé andava com Deus. Tem um texto aqui que cabe muito para cá. Se você puder, abre aí em Salmos 32, 9. Quem abrir já lê, por favor. Salmos 32, 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. Isso. De outra sorte não te obedecem. Exatamente. Então, Salmos 32, 9 está dizendo o quê? Para que nós, para que eu, para que você não sejamos como o cavalo e o jumento. O cavalo e o jumento tem que ser colocado no cabresto. Não é isso? No freio. Aonde que é o freio deles? Na boca. De outra forma, eles não obedeceriam ao dono. É interessante porque cavalo e jumento, eles têm uma característica, né? Ou eles disparam ou eles empacam. Não é? É assim ou não é? Já viu algum vídeo na internet que o cara tá montado, daqui a pouco sai louco. Ou então o cara puxa, o jumento não sai do lugar. Empacou. Não tem quem tira ele do lugar. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Sabe o que ele fez? Ele colocou em prática Salmo 32, 9. Ele não foi nem como o jumento, que empaca, e nem como o cavalo que avança. Ele andava com Deus. Olha, isso é muito forte, muito tremendo. Ele andava com Deus. Ele não andava nem para frente e nem empacava. Sabe que empacar é parar no tempo. Olha, até aqui, ó. Até essa parte aqui da Bíblia, isso tudo que eu estou segurando chama de Velho Testamento. Velho Testamento é verdade, não é verdade? Sim ou não? É uma verdade. Ela só não é mais uma verdade atual. A verdade atual está aqui, ó, no Novo Testamento. Se você empacar como um jumento, você vive aqui, ó. É verdade, só não é atual. Se você não avançar, você fica para trás. Você sabe, essa parede preta, essa iluminação, essa minha roupa, esse boné para trás, isso aqui não existia 30 anos atrás. Existia? Não, nem você não existia, né? Eu existia. Não existia há alguns anos atrás. A célula nós conhecemos no ano de 2000. Faz 20 anos que nós conhecemos a célula, vai fazer 20 anos. Antes não tinha essa verdade. Antes nós não plantávamos igreja com um pastor que tem, como eu vim para cá, com 29, 30 anos. Não. Não dava aula desse jeito aqui. Você não usaria essa roupa aqui. Mas por que você usa? Por que a parede é preta? Por que tem bateria na igreja? Não tinha. Por que é permitido isso hoje? Vê lá se ela ficou trancada. Deve ser aqui, ó, no banheiro. Não existia. Por que existe agora? Sabe por que existe agora? Porque nós não somos jumento que ficamos empacados. Nós andamos para frente, nós avançamos com Deus. Tá entendendo? As músicas de hoje é completamente diferente das músicas de 30 anos atrás. Entendeu? Mas nós adoramos ao Senhor com essas canções. Se cantar uma música de 30 anos atrás, o que ela diz ainda é verdade. Ela só não é mais atual. Entendeu? A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Nem como um cavalo avançar e nem como um jumento paralisar. Andar com Deus.
E não esquecer, eu sou justo diante de Deus e sou íntegro diante dos homens. Olha, é infalível. Diante disso, pode cair o mundo à sua volta, você não vai ser atingido. Por quê? Diante de Deus eu sou justo, diante dos homens eu sou íntegro e eu ando com Deus. Olha, dá para pregar uma pregação só desse versículo aqui. A Bíblia mostra para nós que Noé, ele era justo, mas Noé não tinha, a justiça de Noé não vinha pelas suas obras, as suas obras vinham pela justiça. Ó, isso aí você tem que anotar, você tem que escrever isso. A justiça de Noé não era pelas suas obras. Ele não construiu uma arca e foi considerado justo. Ele foi considerado justo e por isso fez a obra. Entendeu ou não? A justiça vem primeiro. Não é a obra para ser justificado, é justificado para a obra. Eu não sou justificado pela a obra, eu sou justificado para a obra. Entendeu? O Senhor me justificou, por isso eu dou conta de ser pastor aqui com 30. Na verdade não dou conta, mas sou. Né? Eu sou justificado, é por isso que eu como o melhor da terra. Eu sou justificado, é por isso que eu nem penso duas vezes para chamar o rapaz que perdeu a carteira e falar: você vai achar essa carteira. Nós vamos orar e você vai achar. É por isso que eu não tenho problema estar na padaria lá, no panificador aqui, na Sonho Real, a moça vir lá, vocês viram a bolsa aqui, eu perdi, a mulher chorando, o marido preocupado, estava com um irmão da célula, eu falei: não achei, mas nós vamos orar aqui, vamos orar, vem aqui, vamos orar e o Senhor vai providenciar. Se você não achar a bolsa, o Senhor vai fazer você prosperar para você ter mais bolsa ainda. Olha, eu não preciso pensar duas vezes, por quê? Porque eu sou justificado, e porque eu sou justificado, eu faço a obra. Não é a obra que me credencia para ser justificado, é a justificação que me possibilita a fazer a obra. Está entendendo o que eu quero dizer? Gênesis 15, 6, eu anotei aqui, mas eu não lembro o que está escrito, deixa eu ver. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Tanto Abraão quanto Noé foi justificado por conta da fé. Hebreus 11, 7. Vamos lá, abre aí. Hebreus 11, 7. Quem abrir já lê aí para nós. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente ao Senhor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Olha aí, ó, herdeiro da justiça, por conta da fé. Não é por conta da arca. A arca ele fez por uma direção divina. Ele não foi justificado pela obra. Você não é justificado porque sua célula multiplica. Sua célula multiplica porque você é justificado. Amém. Você não casa. Você não é justificado porque você casou. Você casou porque você é justificado. Está entendendo? A igreja cresce. Ou melhor, eu não sou justificado por causa do crescimento da igreja. A igreja cresce porque eu sou justificado. Entendeu? Então, a justiça não é pela obra. A justiça é para a obra. Porque eu creio que sou justificado. Se Deus mandar eu construir uma arca, eu vou construir. Deus não vai mandar você construir mais uma arca. Por quê? Porque não vai ter mais dilúvio. Agora Deus manda você orar por alguém lá no Parque Cachoeira. Essa é a arca. A arca serve para salvar. O problema é que os homens não acreditaram. Mas o propósito da arca era salvar. Quando eu vou até uma pessoa lá no Parque Cachoeira, dou um abraço nela e falo: Deus tem um propósito na sua vida. Qual que é o propósito final? Salvar aquela pessoa. Você agora é uma arca ambulante. Ah, mas eu não sou apropriado. Você acha que não é apropriado porque você não faz saque. Você não é apropriado porque você acha que você só é apropriado se você fizer a obra. A obra é feita pela justificação. Eu sou justificado para executar a obra. Manifesta o reino, declare sobre a sua vida, profetize sobre o seu futuro.
Creia que você pode ser um empreendedor, creia que você pode estabelecer coisas novas nessa terra destruída. Creia que você não precisa ser como os outros. Creia que você não precisa passar pelo que a sua família passou. Você não precisa sofrer o que sua mãe sofreu. Você não nasceu para viver mal. O Senhor te chamou para você sacar os depósitos que já foram feitos. Os depósitos já foram feitos. Você não precisa mais fazer depósitos. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, levanta os olhos, ele fala para os discípulos, os campos estão brancos, vocês ceifarão que vocês nunca plantaram, outros plantaram e vocês ceifarão. Sabe o que é isso? Eu não fiz depósito, fizeram depósito na minha vida e eu vou sacar. Os depósitos vêm sendo feitos desde essa época aqui, ó. E depois os depósitos vêm sendo feitos na minha vida pelo meu pai, pela minha mãe, pelo pastor Flávio que me discipulou, pelos meus amigos, pelo pastor Almir. Está entendendo? Quer dizer, desfrute dos saques que já foram feitos. Versículo 11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira, de cipreste, divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Mostra o texto, João. Faça com 135 metros de comprimento, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Ó, só estou passando por aqui a leitura, mas para pensar no tamanho desse negócio. É um absurdo. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Olha, do versículo 12, 14, do 14 ao 16, Deus fala com Noé sobre o que ele deveria fazer, não é? Sim. Noé, viu aí? Deus fala com Noé o que ele deveria fazer. Ele vai dando cada uma das instruções. Por que Deus falou com Noé sobre ele fazer isso? Além dele ser justo, íntegro e andar com Deus. Por que Deus falou com ele? Porque Deus sabia que ele poderia entender. Deus só vai falar com você se você tiver condição de entender. Se você não tem condição de entender, ele não vai falar com você. Ele não falou com outros homens da época, talvez porque eles não tinham as características, os adjetivos que Noé tinha. Mas Deus não falou com eles também porque eles não entenderiam o que Deus estaria falando. Quer dizer, essas marcas da vida de Noé, justo, íntegro e andava com Deus, o credenciou a entender o que Deus estava falando. Tem coisa que você ainda não sabe, porque Deus não falou, e Deus não falou porque você não tem condição de entender. Se eu for falar tudo que eu estou falando para você aqui, para minha filha Elisa, ela vai se empapuçar com 3 minutos de conversa. Sabe por quê? Porque ela não tem condição de entender. Aí, eu como pai tenho que fazer o quê? Ficar brincando com ela, porque é coisa da idade dela. Então eu brinco com ela, aí eu falo, ó, vou jogar água em você, vou jogar água na sua cabeça. Eu relaciono com ela desse jeito, brincando com ela. Ó, vem, vamos correr? Vai, até lá, 1, 2, 3 e... É o jeito que eu brinco com ela. Com você eu não brinco assim, com você eu converso. Por quê? Porque você tem condição de entender. Enquanto faltar maturidade, o máximo que vai acontecer com você é brincadeiras. Deus vai brincar com você. Tá entendendo? Aí você fica muito feliz, mas depois não tem relacionamento. Por quê? Porque não tem diálogo. Ele não pode relacionar com você como ele relacionava com Moisés. Com Moisés ele falava boca a boca. Com Abraão ele falava frente a frente. Abraão teve condições de fazer propostas para Deus. Deus falou, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, essas duas cidades. Ele falou, não. Se tiver 50, você não destrói? Se tiver 50, não.
Senhor, me perdoa, mas se tiver 40, o Senhor não destrói? Não, e ele vai fazendo isso até chegar em 10. E não tinha 10 homens. Mas você vê que Deus foi mudando de ideia por causa do relacionamento que ele tinha com Abraão. Deus falou para Moisés: eu vou destruir todo mundo. Moisés falou: não, não faz isso. O que vão dizer lá no Egito? Que o povo saiu do Egito para morrer no meio do caminho? Aí Deus falou: então tá bom, não vou matar, mas também não vou andar com eles, vou mandar um anjo. O que Moisés falou? Não me faça descer se a tua presença não for comigo. Olha, isso é relacionamento. Tem brincadeirinha, tem conversa, tem diálogo. Não é só cair na unção e ficar tremendo e chorando. Não. É relacionar, é andar com Deus. Você sabe que as crianças na fé precisam de ter experiências com Deus de cair, chorar, descabelar, levantar a mão e ficar girando. E olha, eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu só estou dizendo que Deus quer estabelecer com você um relacionamento de andar, como ele andava com Noé. Olha, quando eu ando com alguém na rua, eu ando com alguém na rua conversando, relacionando. É a mesma coisa que Deus quer fazer com você, relacionar com você. E não apenas ter momentos de relacionamento. Não apenas ter momentos de intimidade. O Senhor quer que quando você ande na rua, você o escute. E não apenas escutar na beira do palco, tocando Majestade Santa, com a banda Geração, com o pavão ministrando. Não, não é isso. Isso é coisa de criança. Criança que precisa disso. Eu não preciso disso para relacionar com Deus. Eu relaciono com Deus por quê? Porque eu ando com Ele. E eu ando com Ele e faço o que Ele faria. Olha lá, Bruno, o rapaz está desesperado. Se eu tivesse aí, eu ia ter que resolver isso. Eu não estou, mas você está. Vai lá e resolve isso para mim. Isso é relacionamento. Agora, alguém acha que relacionamento é sair de uma vigília às 3 da manhã, 4, descabelado, descabelada, com o rosto inchado, falando: foi top, foi top, foi top. Meu, foi... Ó, não, isso é bom. É bom ou não é bom? É bom. Isso faz parte. Mas o Senhor tem um nível ainda mais elevado para você. O nível de andar com Ele. O nível de estar com Ele quando você está com o seu celular na mão. O nível de estar com Ele quando você está indo fazer um trabalho. Entendeu? A mudança de mentalidade, o ressignificar o relacionamento com Deus. É o que nós vamos falar a partir de sábado na nossa capacitação. Inclusive, se você está me vendo aí e quer participar, manda uma mensagem. Ressignifica o seu relacionamento com Deus. Ressignifique intimidade com Deus. Você vê, Moisés tinha relacionamento com Deus, intimidade. Deus deu para ele um trabalho. Deus não falou para ele: entra no quarto, fica lá girando, coloca a música e... Não. Deus falou: vai fazer uma arca. Qual o propósito final? Salvar o povo e os animais. Se a sua experiência com Deus é só depósito, não muda nada. Deus fez depósitos na vida de Moisés, de Noé, para Noé fazer saques. Olha só, que aonde que eu estava? No 17 agora. Eis que vou trazer, agora primeiro ele deu a missão, o propósito, o projeto. Vamos fazer uma arca. Você vai construir uma arca. Agora ele fala o que ele vai fazer com a arca, certo? Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos. O plano de Deus para Noé envolvia 3 responsabilidades. Anota aí. O plano de Deus para Noé envolvia 3 responsabilidades. Qual é a primeira responsabilidade? Acabei de falar. Vamos lá, pensa aí. Construir a arca. Primeira responsabilidade, construir a arca. Segunda responsabilidade, acabei de ler no versículo 18.
Confiar na aliança, que até aqui ninguém sabia o que era aliança. É a primeira vez que aparece aliança na Bíblia. Não tem menção antes de Gênesis 6,18 para aliança. Então ele deveria confiar em algo que ele nunca tinha ouvido antes. Você sabe que Deus pode te pedir coisas que ele nunca pediu antes. Como ele pediu para mim para vir para cá. Ele nunca tinha pedido antes para mim vir para cá, mas o Senhor pediu para mim. E eu precisei confiar na aliança. Aí a Bíblia diz: mas com você estabelecerei a minha aliança. O Senhor estabeleceu uma aliança comigo. E estabeleceu uma aliança com você. Aí a Bíblia continua aqui: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno, que se mova rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você tenha mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Por que ele fez tudo como Deus ordenou? Porque ele não era cavalo nem jumento. Ele andava com Deus. Nem na frente, nem empacava. Andava com Deus. Primeira responsabilidade: construir a arca. Segunda responsabilidade: e terceira responsabilidade: juntar os animais. Essa era a terceira responsabilidade dele. Juntar os animais. Interessante que ele fala: animais pequenos que se movam rente ao chão, virá um casal até você. Olha que interessante. Por que está escrito virá um casal até você? Porque os animais obedeceriam uma voz de comando. E essa voz de comando era de Noé? Igual Tarzan? É? Que voz de comando era essa? De Deus. Abre aí a sua Bíblia em Isaías 1:3. Quem abrir já lê aí para mim. Isaías 1:3. O que está escrito? Lê aí para mim. Uma menina lê, por favor. O boi reconhece seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Olha só. O boi ouve a voz do dono. Os animais obedecem à voz do dono. Mas o povo de Deus não consegue ouvir a voz dele. Todos os animais que existem hoje estavam na arca. Um casal de cada um. Os grandes, dos grandes aos pequenos. Dos domésticos aos selvagens. Do menor para o maior. Os venenosos, os mortíferos, todos estavam lá. Por que todos estavam lá? Porque Deus mandou. Olha o 7:9, versículo 9 do capítulo 7. Vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Quer dizer, os animais vieram até Noé. Noé não foi atrás de nenhum animal, os animais vieram. Por quê? Interessante, isso tem muito significado. Ele não precisou ir atrás, os animais vieram. Primeiro, porque Deus ordenou. Deus deu uma ordem. E os animais ouviram. Todo casal de animal ouviu, mas os homens não ouviram. A arca era para os homens também, não era só para Noé. Noé informou o povo que iria acontecer, mas ninguém acreditou. Todo mundo achou que ele estava louco. Ele não estava batendo bem. Mas os animais ouviram. Interessante também porque os animais foram para lá, porque lá tinha o quê? O que tinha na arca? O que a arca providenciaria no dia da chuva? Salvação. A arca providenciaria salvação. Se nós estamos estabelecendo uma igreja debaixo da vontade de Deus que promove a salvação, você não precisa ir buscar nem um
nenhuma criatura. As criaturas virão. Por quê? Porque é Deus que dá o crescimento. Qual que é o nosso papel? Nosso papel é limpar. Nosso papel é dar comida. O nosso papel é alimentar. Mas os animais, a criatura, vai vir porque Deus manda. Tá entendendo? Deus manda. O meu papel é trabalhar aqui. É cuidar. É alimentar. É vestir. É arrumar. Mas quem vai mandar é Deus. Eu não tenho poder para acrescentar fruto nenhum na videira. O fruto aparece por causa da seiva que corre. Se corre a mesma seiva, o fruto vai aparecer. Aí, onde que eu estava mesmo? Versículo 20. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande. Aqui eu já li, né? Capítulo 7. Bom, nós voltamos para o capítulo 7 depois do intervalo. Vamos dar um intervalo aqui de 10 minutos.